Boa tarde, senhoras e senhores. Conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão, a noite é uma criança. Vamos aí a todas as minhas corujas e corujinhas. Segue-me agora, levando a poltrona folgada. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Não esquece não. Já tomou aí o seu remédio, o seu comprimido? Para não esquecer, fortalece, edificando a casa. Escute essa voz, esta canção de ninar, aí ensurdecer o teu cantinho. Vamos que vamos ao direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, de novidades. Não seja neófito. Vamos ao que interessa. Vamos aí discutirmos assuntos ligados, atualizados ao direito penal brasileiro, acerca da teoria da pena. Teoria da pena. Teoria da pena. Não é para você esquecer. Não. Teoria da pena. Vamos agora ao assunto, a temática, a teoria da pena. Esta sanção penal. Foi estudado até aqui o conceito analítico do crime e os elementos que o englobam, a tipicidade, a ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade, bem como a punibilidade que não se integra, mas que é normal consequência da prática do crime. Foram abordadas também as causas extintivas e extintas de punibilidade, os quais estão dispostos em um rol do artigo 107 do Código Penal, inclusive o estudo da prescrição e suas modalidades, em que o crime ele prescreve, tendo compreendido as causas extintivas da punibilidade. É importante saber identificar quando e como o agente será punido, ou seja, as circunstâncias em que a punibilidade não será extinta. Assim sendo, falar em punibilidade é falar de pena ou sanção penal. O que é sanção penal? É quando alguém pratica uma infração penal, o Estado, mediante seu direito de punir, e os puniente, impõe uma pena, uma sanção. Sendo assim, entende-se por sanção penal a consequência natural do ius puniendi, quando o agente pratica o ato delituoso. O gênero sanção penal possui característica, as penas e as medidas de segurança. Entendemos, senhores, que o artigo 32 do Código Penal dispõe que as penas privativas de liberdade, pena restritiva de direito e multa, o Código Penal prevê para os crimes ou delitos as penas de reclusão e detenção como sendo penas privativas de liberdade. Entre a sanção penal, as penas privativas de liberdade, como também a reclusão, a detenção, penas restritivas de direito, temos a multa, que é a pecúnia em dinheiro. Cabe salientar que a Lei de Contravenções Penais também prevê pena privativa de liberdade, a chamada prisão simples, conforme dispõe o artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal Brasileiro. A pena de multa tem por natureza caráter pecuniário, dinheiro, din-din, devendo ser calculado, ser elaborado de acordo com o sistema de dias multa. Já as penas restritivas de direito funcionam como pena substitutivas às penas privativas de liberdade. Aqui, a depender do caso concreto a ser analisado, o juiz só poderá aplicar as penas restritivas de direitos depois de verificar os requisitos necessários para realizar a substituição. As penas privativas de liberdade e as penas de podem ser principais, a depender do caso concreto, estão previstas no tipo penal. Já as penas restritivas de direito no Código Penal não serão penas principais, pois não são consequências diretas do crime. Exemplo, prestação de serviço à comunidade. Penas privativas de liberdade. Conforme anteriormente, o Código Penal prevê para os crimes
ou delitos, as penas de reclusão e detenção como sendo penas privativas de liberdade, sendo a principal diferença o regime de cumprimento de pena a ser fixado na sentença condenatória. Entretanto, cabe salientar que, quando analisado um determinado tipo penal incriminador, ou seja, aquele que prevê o crime, ele poderá ser dividido em preceito primário, no qual é descrita a conduta pelo legislador, e o preceito secundário, a previsão de pena. Matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. O preceito primário, matar alguém, enquanto o preceito secundário, a pena de 6 a 20 anos. Assim sendo, a pena privativa de liberdade está disposto no preceito secundário do tipo penal incriminador. No artigo 33, a diferença entre reclusão e detenção ocorre da seguinte maneira: a pena de reclusão é aquela a ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a pena de detenção é em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência, claro, para o regime fechado. Verifica-se, portanto, que a diferença entre elas se dá quando o regime inicial de cumprimento da pena, pois a detenção não poderá ser iniciada em regime fechado. Entende-se que dispõe acerca dos regimes de cumprimento de pena e que prevê, inclusive, quando o juiz irá fixar o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Assim, verifica-se que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, a depender do mérito do condenado. Pena de reclusão e detenção, o artigo 33, parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. B. Condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Entretanto, senhor, em contrapartida, nas penas privativas de liberdade, poderá haver regressão do regime, ou seja, poderá haver progressão do regime aberto para o semiaberto, ou até mesmo do regime aberto para o regime fechado. Por isso se diz que o sistema de fixação legal do regime inicial de cumprimento de pena é progressivo e regressivo, pois o sujeito poderá ter uma progressão do regime, sendo esta hipótese uma situação benéfica, ou poderá ter uma regressão do regime, passando, portanto, para um regime mais rigoroso. Pode haver que regressão do regime no cumprimento da pena de detenção. Sim, pois, apesar de não poder iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, é possível que haja regressão do regime no cumprimento da pena de detenção, seja do regime aberto ou semiaberto, para um regime mais rigoroso, inclusive para o regime fechado. As penas restritivas de direito, assim como existem espécies de penas privativas de liberdade, existem também as espécies de penas restritivas de direito. De acordo com as penas restritivas de direito, o artigo 43 do Código Penal, a prestação pecuniária, a perda dos bens, a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e a limitação de fins de semana. Lembrando que as penas restritivas de direito não estão dispostas no tipo penal, pois caberá ao juiz, diante do caso concreto a ser analisado, aplicá-las após ter verificado a necessidade de substituir as penas privativas de liberdade. Por exemplo, imagine que o juiz condene um agente pelo crime de furto e fixe a pena em 3 anos na sentença. É possível que o juiz, após ter analisado o caso, substitua a pena fixada por uma pena restritiva de direito. Feito isso, a pessoa que fora condenado não será presa, ou irá cumprir uma pena privativa de liberdade. Mas
Afinal, quais são os requisitos a serem preenchidos para que haja a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito? Os requisitos pelo artigo 44, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2. O réu não foi reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Observa-se que o caput do artigo 44 estabelece que as penas restritivas de direito são autônomas, o que significa dizer que são cumpridas independentemente das penas privativas de liberdade, e a substitui conforme as hipóteses mencionadas nos incisos do referido artigo. Salienta-se que os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal são cumulativos. Os requisitos no inciso 1 do artigo 44 estabelece que a pena privativa de liberdade aplicada não poderá ser superior a 4 anos. Atente-se que aqui é apenas para crime doloso, não importando a pena aplicada nos casos de crime culposo, pois nesse caso a pena privativa de liberdade poderá ser substituída pela restritiva de direito. O inciso 1 do referido artigo dispõe ainda que, para haver a substituição, o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Outro requisito importante que dispõe que, para haver a substituição das penas, o réu não pode ter sido reincidente em crime doloso. Esse requisito é realizado pelo parágrafo 3º do artigo 44, pois conforme esse dispositivo, se o condenado foi reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que em face da condenação anterior, a medida seja sociavelmente recomendável, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Ou seja, não poderá haver substituição da pena se houver reincidência específica. Por exemplo, Luan cometeu o crime de furto e foi condenado por esse crime. Contudo, nessa sentença condenatória desse crime, o juiz reconheceu a reincidência de Luan, pois este cometeu o referido crime depois de ter transitado em julgado uma sentença que já tinha condenado pelo furto anterior. Nesse caso, portanto, não poderá haver a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, haja visto que ocorreu uma reincidência específica. O inciso 3º do 44 do Código Penal dispõe sobre o último requisito, que é a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Perceba que esse inciso estabelece requisitos de caráter subjetivo, os quais não podem ser aferidos olhando somente para a pena ou para o crime praticado pelo agente. Avaliados e preenchidos os requisitos, o juiz deverá observar para realizar a substituição, porém deve ser adotado um critério para verificar quantas e quais penas serão aplicadas no caso concreto. Entretanto, no parágrafo 2º, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por pena restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito e multas, ou por 2 restritivas de direito. Lembrando que a multa não é uma pena restritiva de direito, pois trata-se pena autônoma. Entretanto, o juiz poderá realizar a substituição da pena privativa de liberdade desde que preenchidos os requisitos abordados anteriormente. Assim sendo, o juiz, na sentença criminal, aplicar uma pena privativa de liberdade de até 1 ano, só poderá ser feita a substituição por uma pena, seja por pena de multa ou pena restritiva de direito, a depender do caso concreto a ser avaliado. Entretanto, se for aplicado uma pena privativa de liberdade superior a 1 ano, o juiz poderá substituí-la por 2 penas,
ou por uma restritiva de direito, e uma multa ou por duas penas restritivas de direitos. Entretanto, a dosimetria da pena tem compreendido as espécies de pena. Faz-se necessário entender como será aplicado a pena. Assim sendo, quando na sentença criminal o juiz julga procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu às penas do artigo que prevê o crime praticado, por exemplo, 155, furto, o artigo 68 do Código Penal, dispõe acerca do critério trifásico da aplicação da pena, ou seja, o juiz aplica a dosimetria da pena em 3 fases. Entretanto, temos aí o cálculo da pena. A pena base será fixada atendendo-se os critérios do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias, atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. No parágrafo único, no concurso de causas de aumento ou de diminuição prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a uma diminuição, prevalecendo todavia a causa, considerando as circunstâncias judiciais as quais estão previstas. Por exemplo, é nessa fase que serão considerados os maus antecedentes. Na segunda fase são consideradas circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Observa que já na terceira fase são consideradas as causas de aumento e diminuição, o qual estão previstas pelo Código Penal. Um exemplo de causa de diminuição de pena é a tentativa e o arrependimento posterior. Entretanto, a sentença criminal reforça a ideia do crime será proferido ao final do processo a sentença criminal, o qual poderá condenar ou absolver o réu. Veja, portanto, que são etapas de sentença criminal a ser proferida pelo juiz. O primeiro passo, o juiz condena o réu, julga procedente o pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia para condenar o réu em curso no artigo tal, 155. Segundo passo, o juiz relata a dosimetria da pena, adotando o critério trifásico, conforme o artigo 68. Passo, então, consoante aí o artigo 68, a realizar a dosimetria da pena. Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59, fixo a pena base em X, tanto de pena. Na segunda fase, considerando a existência de fixo a pena intermediária, Y. Na terceira fase, frente à inexistência de causa de aumento de pena e diminuição, mantenho a pena privativa calculada em tanto. Atenção, a pena base será fixada na primeira fase da dosimetria da pena, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59. Em seguida, o juiz passará à segunda fase da dosimetria da pena, aplicando a pena intermediária. É na segunda fase da dosimetria da pena que serão consideradas as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes, por exemplo, reincidência, confissão. Tais circunstâncias são tratadas pelo artigo 61 e 67. Em seguida, passará para a terceira fase, verificando as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Exemplo, diminuição de pena e arrependimento posterior e tentativa. Então, serão analisadas ao caso concreto. Prevê causa de aumento de pena que reduz a pena, indicando assim o quanto de aumento ou de diminuição estamos diante de uma causa de aumento ou de diminuição. Poderá aumentar, também poderá diminuir, dependendo do caso concreto. A reincidência possui grande importância dentre as circunstâncias agravantes, além de entrar previsto no artigo 63. Existem ainda duas hipóteses de reincidência. No artigo 7º, a lei de contravenções penais, no decreto-lei 3.688 de 41, observe-se, entretanto, senhor, é uma forte análise que vai complementar e nos trazer uma certa elucidação no caso de reincidência. Por exemplo, pois não há uma previsão na lei de contravenção penal ou no Código Penal, cabe destacar ainda o tipo no artigo 64, para efeito de reincidência, no inciso 1, não prevalece a condenação anterior.
se entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, é computado o período de prova da suspensão ou do livramento da condicional, senão ocorrerá a revogação. Qual é o prazo? 5 anos. Entretanto, inciso 2, não considera os crimes militares próprios e políticos. Veja bem, nesse inciso, não considera os crimes militares próprios e políticos. Eu diria para efeitos de reincidência, imagine isso. Caso, por exemplo, haja uma sentença condenatória transitada em julgado que não caracteriza a reincidência, ela será apta a caracterizar maus antecedentes, que serão considerados na primeira fase da dosimetria da pena. Cabe destacar que, consoante o enunciado 241 do Supremo Tribunal de Justiça, a mesma sentença não poderá ser considerada em 2 momentos distintos da dosimetria. Além disso, merece destaque o 444 do STJ, que estabelece que inquéritos em andamento e ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes. Terceiro passo, caso haja concurso de crime, o juiz aplica a regra do concurso, lembrando que ele já realizou a dosimetria da pena de cada um dos crimes. Exemplo, imagine que o agente tenha praticado 3 estelionatos em continuidade delitiva. Nesta hipótese, o juiz irá realizar a dosimetria do estelionato, a dosimetria do estelionato na segunda e a dosimetria do estelionato na terceira. Feito isso, imagine que o juiz tenha fixado a pena de 1, 2 e 2 anos a cada estelionato. No terceiro passo da sentença criminal, será aplicada a essas penas a regra da exasperação. Haja visto que se trata de continuidade delitiva, pelo artigo 71. Como as penas são diversas, o juiz irá considerar a pena mais grave, ou seja, de 3 anos, para fazer a exasperação. Se o juiz aumentar a pena de 1/6, o agente responderá pelos crimes de estelionato a pena de 3 anos e 6 meses. O juiz vai fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Caso a pena seja de detenção, ele não poderá fixar o regime inicial fechado. O artigo 33. As penas privativas de liberdade deverão ser executados em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvado as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Entretanto, senhor, o quinto passo, o juiz verifica se é possível a substituição da pena de liberdade por restritivo de direito ou multa, analisado os requisitos do 44. Exemplo, imagine que o juiz tenha fixado aplicado, no caso concreto, uma pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses, fixando o regime aberto como regime inicial de cumprimento de pena. Feito isso, verifica se pode ser substituída a pena aplicativa por uma pena restritiva de direito ou multa, mas para isso deve ser analisado os requisitos do artigo 44, presente todos os requisitos, haverá substituição da pena. E no sexto passo, caso não seja possível a substituição, o juiz verifica a possibilidade de suspensão da condicional, da execução, do sursi, analisados os requisitos do artigo 77. Um grande abraço, um F de fortalecimento. Até o próximo vídeo, que estaremos dando continuidade acerca da teoria da pena. Um abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Ei, não se esquece, não se inscreva no canal. Fortalecendo, edificando a casa. Bora! Volta agora!